Vê também, por exemplo, a Lava Jato, né? 9 anos de Lava Jato, 7 anos foram gloriosos, né? Acaba de completar, né? 9 anos. A maior operação anticorrupção do continente, talvez do mundo, maior do que a Mãos Limpas na Itália, né? De onde partiu, inclusive, a inspiração para o juiz Sérgio Moro, já que estamos falando dele. Mas tem determinados temas, como eles foram mudando. Como a mídia hoje, a velha mídia, ela é a favor da desconstrução da Lava Jato. Por exemplo, o próprio Augusto fez 2 capas na Oeste sobre as pessoas que foram presas, esquecidas na Colmeia e na Papuda, e eles são tratados como golpistas terroristas até hoje pela velha imprensa, né? Até hoje. Eu entrevistei os advogados, alguns advogados a Fabi conhece eles, né? Alguns advogados de uma parte dos presos, porque são tantos, né? 1.500 presos de uma única tacada. Então tem um advogado que defende 15, outro defende 30, e assim vai. Graças a Deus todos já estão com seus clientes em casa, mas é como o Augusto sempre enfatiza, eles continuam presos, eles só mudaram de regime, porque eles estão com tornozeleira eletrônica. E olha que curioso, hoje eu entrevistei o delegado Luciano Augusto, lá do Rio Grande do Norte, que é da Divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado no Estado. E ele disse que eles já identificaram 8 dos líderes desses ataques terroristas, e aí sim eles definem como terrorismo o que está acontecendo no Rio Grande do Norte há quase 10 dias. 8 já foram identificados. Um dele acabou morto numa troca de tiros com a polícia, mas ainda foi socorrido, levado para o hospital e acabou morrendo no hospital depois. Mas era um que já tinha estado preso, já tinha sido preso por outros crimes, progrediu de regime, deveria estar com tornozeleira eletrônica e não estava. E aí ele diz que nas investigações, nas interceptações que eles fazem de conversas com autorização de juiz e tudo mais, eles falam entre si, assim que o cara progride de regime, porque ele teve bom comportamento, né, muito, entre aspas, e cumpriu 1/6 da pena, aquelas benesses todas que estão lá na legislação penal, a Fabi pode falar um pouco mais sobre isso, mas assim que eles progridem, é ordem na facção criminosa, arranca essa tornozeleira hoje mesmo. Nós, o tráfico, o crime organizado, não podemos ser monitorados. E aí eles dão um jeito de arrancar e fica por isso mesmo. E veja, a facção criminosa, já identificada lá no Rio Grande do Norte, é uma dissidência do PCC e do Comando Vermelho. Se chama, é um tal de sindicato do crime. Olha só. Segundo o delegado, já tomou 98% das cidades do Rio Grande do Norte. Ainda tem um pequeno percentual que quem comanda não é PCC nem Comando Vermelho. Não é o PCC. Eles formaram esses criminosos que estão lá agora aterrorizando a população do Rio Grande do Norte, mas os 2 ou 3% que sobram são de uma outra facção do Ceará, que é um tal de Guardiões do Estado, GDE. O do Rio Grande do Norte é o tal do sindicato do SDC, Sindicato do Crime. Segundo esse delegado, já são mais de 50 facções criminosas identificadas no país, inimigas entre si, mas que, olha só, fazem alguns compadrios ali, alguns aluguéis, uns descontos nos aluguéis de armamento quando eles precisam fazer operações coordenadas como essa do Rio Grande do Norte. Então, o buraco é muito embaixo para político ficar fazendo aliança com criminoso, usando bonezinho CPX durante a campanha, para a gente ver festa nos presídios e nenhuma festa nas ruas. Não houve festa no Nordeste quando Lula venceu, quando o TSE anunciou a vitória de Lula. Houve pequenas reuniões, mas não houve festa. Nos presídios, aquela algazarra. Não dá mais para a gente viver assim, não dá mais para o poder do Estado estar, de alguma forma, compactuando com o crime. E aí vem toda aquela história que vocês estavam falando, né? Bandidolatria, a tentativa de criminalizar a polícia, cada vez mais dificultando a vida do policial. Tem policiais aí que se envolvem em confronto com bandidos perigosíssimos, colocando sua vida em risco para proteger a população de alguma forma, e depois eles acabam no banco dos réus tendo que responder se eventualmente um bandido for atingido por um tiro e não sobreviver, ou
ou ficar incapacitado de andar, ou qualquer coisa assim, com alguma sequela. Então, tem muita coisa para mudar na lei. Vamos lembrar que Sérgio Moro, quando era ministro de Bolsonaro, fez aquele pacote anticrime que foi todo desfigurado no Congresso, é um outro problema. Instituíram, por exemplo, a figura do tal juiz de garantias, que até hoje não saiu do papel, que é praticamente inviável, criar mais uma instância ainda, né? Já chega a todas as que nós temos, mas tiraram eu esqueci o termo jurídico, a Fabi vai lembrar, mas aquela garantia do policial de que se ele se envolver na morte de algum criminoso, um suspeito, numa troca de tiros, num momento de tensão ali, ele tenha pelo menos o apoio do Estado para se defender e não seja jogado lá no banco dos réus e abandonado à própria sorte. Então é tudo muito complicado o que a gente vive hoje no Brasil, e é duro ver um governo com menos de 100 dias aí no poder, tratando vítimas da forma como trata e bandidos da forma como trata. Acho que isso é inevitável, né, Augusto? Lembrar do 8 de janeiro e as medidas que aconteceram depois do 8 de janeiro e o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. A gente sempre tem que enfatizar que nós nunca defendemos quem depredou, nós quem defendemos a punição dos culpados. Defendemos a punição severa, a letra da lei dura, que eles sejam identificados, crimes tipificados, individualização de conduta e cumpram a pena. Mas todos os demais que foram arrolados nessa situação, que sejam libertados imediatamente e busquem reparação. Agora, a governadora do Rio Grande do Norte não foi afastada até agora. Não tem intervenção federal lá na segurança pública, como se existisse algum tipo de segurança no Rio Grande do Norte. Esse é que é o problema. Esse é que é um dos problemas. A Cris, aliás, não incluiu na contabilidade dela, que já é assustadora, as facções que trabalham no Congresso, né? Que tem imunidade parlamentar ali, esses têm. O que eu queria dizer, eu gostaria de passar a hora conversando com vocês, e infelizmente eu vou ter de escrever um texto para a Oeste. Agora, eu acho o seguinte, esse tipo de imprensa, esse comportamento da imprensa não engana ninguém. Eu sempre lembro que os fatos, eles podem ficar ali, podem ficarem desmaiados durante um tempo, mas eles prevalecem. Se a gente olha para trás, a gente sabe tudo o que aconteceu na história, desde que ela é registrada. É possível que o Calígula, o Nero tenham sido populares na época deles. Você vende uma versão durante um tempo. O tempo histórico, né, é diferente. Das nossas vidas, a coisa faz muita diferença. O tempo histórico é o cisco. O Brasil vai voltar à normalidade e eu tenho certeza de que a história será contada com base no que nós publicamos, no que nós dissemos. Por quê? Porque a gente diz a verdade. É simples assim, né? E complicadíssimo aqui no Brasil. Que você tem de contar uma história que quem quer acreditar na versão difundida aí pela seita, tem de partir da premissa de que o Sérgio Moro é um vidente, o maior vidente da história, que em 2014 descobriu que um deputado quase anônimo chamado Jair Bolsonaro seria presidente e que ele devia perseguir o PT porque ele seria ministro da Justiça e, sobretudo, você tem que chegar um momento em que você fala a frase que, para mim, é motivo para internação num hospital psiquiátrico imediato. O Lula não fez nada de errado. Aí fica difícil, porque você está trombando com as evidências. Aí fala, mas como é que tem tanta gente pensando assim? Porque a verdade, às vezes, ela fica, repito, né, fica meio desfalecida. Mas ela volta, ela retoma os sentidos ali e prevalece sim. E os covardes de agora vão ser reconhecidos como tal. Então, é duro você sentir aquele tipo de solidão que te leva pensando, será que eu não estou louco? Tanta gente falando isso. Não. Quem se pergunta se está louco está muito bem de cabeça. Porque o louco jamais se interroga nessa linha. Ele acha que ele está certíssimo. Quem se pergunta se está louco está bem são da cabeça.
Eu continuo eu parei de me perguntar agora, porque eu tenho certeza absoluta de que os loucos são eles, né? E louco é uma palavra branda. É isso. Dito isso, queria dar um beijo em vocês todos e agradecer pela chance dessa conversa agradabilíssima. Eu posso fazer uma última pergunta rápida, Claro. antes de Augusto sair? Quero que você responda aqui para os nossos leitores, então, já que a gente está comemorando 3 anos de Oeste. Por que a Oeste se chama Oeste? A Oeste é porque ela reflete os valores, respeita os valores do Ocidente, né, os ocidentais. Eu te confesso que é um raciocínio meio complicado para o leitor fazer, né? Poderia ser outro nome, mas eu digo o seguinte, eu não tenho nada contra, nem fico deslumbrado com o nome, tá? Mas eu acho que no Brasil, no jornalismo brasileiro, o nome é o que o leitor menos leva em conta. Por sorte se habituou conosco, porque pensa bem, uma revista chamada Veja, não pode dar certo. Isto é. Veja Pior não é que era pode ser. Veja e leia aí. Isto é, não dá. Afinal, tivemos a afinal. O Cruzeiro. Agora o era um bom único nome, não foi pra grande frente. título em que eu trabalhei foi Jornal do Brasil. Aí sim. Esse é o grande título. Ô, Tão Augusto. bom que os donos não contam de quem foi a ideia. Doutor Brito, quem é que teve essa ideia? Não sabemos. Não sabemos. O Augusto, você tá falando o nome das revistas e eu tô lembrando dos memes. porque depois que começou essa história de mídia militante, o pessoal começou a chamar a Veja de Oia. É isso aí. Da Oia. É isso aí aí. Isto É virou Isto Era. A Folha virou A Oeste, falha. pelo menos, não. A Oeste, A pelo menos, Oeste, não é muito não. fácil de fazer meme em cima. Não tem muita facilidade de fazer um meme em cima. Vai ter que colocar algum dos pontos cardeais aí para qualquer Mas, lado. olha, o Vai Oeste, fazer sentido. o Oeste pegou, acabou. A história, toda a história de sucesso do jornalismo é a história de uma bela equipe. Toda. Cruzeiro, o Pasquim, a Veja. Você tem um bom time em várias áreas, todas as áreas, né, como aqui. Não estou fazendo nenhum agrado. E isso aí é que funciona. Isso é que funciona. É claro que você tem que estar bem tecnicamente, porque se você não transmite a tua imagem, não transmite o que você está dizendo, você não vai achar nada do programa. Tem que ter essa parte. Mas você trabalha, como agora, até recentemente, a Jovem Pan. Você precisa de pessoas que tenham o que dizer e que digam com honestidade. Eu não me acho dono da verdade, não, mas eu só digo o que eu penso. E não assinei jamais um texto no qual não acreditava. Quando um patrão chegava para mim, eles viviam me pedindo um editorial, que você não assina, porque eles gostavam de ironias que eu fazia no texto. Por exemplo, o Jornal do Brasil era assim, no Estadão também. E eu dizia, quando era o caso, dizia, olha, eu não quero escrever porque eu não concordo com isso, eu não serei convincente. Então não há nenhuma rebelião, não, deixa eu pego alguém que concorde com o que o senhor está defendendo e ele vai ser melhor no trabalho de convencimento. Porque nem a matéria em que eu não acredito, se eu não acredito, eu não escrevo. Agora, eu errei? Claro, você erra. Eu não tenho compromisso com o erro, me corri, como dizia o JK, o Juscelino, você volta atrás. Não é feio mudar de ideia, é sinal de inteligência, desde que seja para melhor. Né? O Alckmin, por exemplo, não fez exatamente isso, para ser brando. Então, alguém tinha uma frase que toda mudança radical nesse sentido, por exemplo, o sujeito que vira socialista, comunista, depois dos 50, 60 anos, custa não caro. é possível, porque a conversa que eu tinha com o Gus era assim, ninguém muda de ideia depois dos 30 anos. Eu falei, tem gente que é coerente desde os 2 anos de idade e se acha coerente. Não, esse é teimoso como uma mula, como é o caso do Prestes. Prestes foi comunista dos 30 aos 100 anos. Que mula, que besta quadrada. Eu pegaria, por exemplo, um ministro da Justiça comunista e levaria para a Europa num circo. Eu até já chamei, tinha o nome da empresa, Gran Circus Vermelho Brasil. Eu levaria, por exemplo, um cara como ele e falaria, olha aqui, ó, esse aqui é governador, ele é do Partido Comunista do Brasil. Fala! Aí deixa ele falar, Marx, Lenin, tá, né? E é o
Só queria me despedir lembrando a grande frase do Nelson Rodrigues. Quando ele estava muito doente, o repórter foi entrevistar e falou, ó, se você soubesse que morreria, mas qual seria a sua última frase? Ele falou, se eu falar, você publica? O cara publica. Tem certeza? Se convence teu chefe? Convenço. Ele falou, mas que besta quadrada era esse Carlos Marques. Chamou de Carlos ainda para brasileirar. Então, perfeito. Agora, os caras não têm coragem de dizer isso. O Marx escreveu o que escreveu. Se ele voltasse agora, o que você faria para ele pedir para retornar à sepultura? Mostra um celular para ele, pô. Os caras continuam achando que o mundo é o mesmo.